E aí, beleza com você? Nesse vídeo eu vou reagir a um vídeo que o Lucas Montando, lá no canal Lucas Montando, gravou esses dias sobre a remoção do TypeScript aí. Assim, alguns de vocês sabem qual é a minha opinião sobre TypeScript. É uma ferramenta que eu costumo não recomendar muito, né? Mas existe exceções. E para colaborar com o que eu sempre venho dizendo aqui no canal, isso é uma prova cabal, né? Que realmente o TypeScript ele adiciona mais uma camada de complexidade. E no meu ver, é uma camada sem muita necessidade. Isso porque o JavaScript ele vem evoluindo muito nesses últimos tempos, né? Com as novas features dele, então eu acho um pouco desnecessário o uso do JavaScript. É óbvio que existe aquelas exceções e que a gente tem que estar sempre aberto para aprender novas coisas, mas vamos aqui ver o que o Lucas Montando fez aqui, comentou sobre essa polêmica. TypeScript é bom, é ruim, devo usar, devo não usar, devo aprender, como é aqui, beleza? Vamos ao vídeo. Que tá bombando e que não é muito a minha praia, mas eu acho interessante falar, porque envolve várias pessoas que vocês talvez se inspirem nelas, né? Influenciadores e também criadores de frameworks. O post do David, do DHH, criador do Ruby on Rails, falando que o Turbo 8 is dropping TypeScript. Então o Turbo 8 está migrando de volta do TypeScript pro JavaScript. E teve várias outras pessoas que são bem influentes nesse mundo de desenvolvimento web, uma delas sendo o Tio, que talvez tu acompanhe aqui no YouTube, que ficaram meio que indignadas, eu diria, ou sentiram que isso foi feito na correria. Mas tem mais coisa envolvida e eu gostaria de ir dando uma clicada nos links aqui com vocês. O DHH começa falando aqui, ao que tudo indica, o TypeScript tem sido um grande sucesso para a Microsoft. Mas aqui ele fala, já vi muitas pessoas brilharem de alegria, mas ele nunca foi fã. E aí ele diz aqui que é com muito prazer que ele anuncia então que eles estão dropando o uso do TypeScript da próxima grande release do Turbo 8. Então, para quem não sabe, o Turbo 8 é esse repositório aqui. Ele te dá a velocidade de um aplicativo da web, de página única, sem a necessidade de escrever JavaScript. Então, o pull request que eles criaram foi há 2 dias atrás, então isso é bem recente, tá? Foi feito pelo Alberto aqui. Ele removeu o TypeScript. Então, 2.400 linhas removidas, 1.600 linhas adicionadas, 101 arquivos modificados. Tem vários revisadores, mas os dois principais aqui foram o DHH e o Kevin McConnell. E tem algumas mensagens aqui que eu acho interessante a gente analisar, e eu abri aqui a lista de contribuidores do projeto pra gente comparar, tá? Eu não tenho certeza se remover o TypeScript é a melhor abordagem, né? Pra mim, realmente ajudou na contribuição e sinto que ainda faz sentido usar para código em nível de biblioteca. O DX, que seria o Developer Experience, né? Experiência do desenvolvedor, que você obtém é realmente valioso e realmente ajuda a detectar bugs. E aí ele complementa aqui que ele também entende que pode ficar irritante muito rápido em certas situações, mas remover completamente tipagem, mesmo sem colocar arquivos de JSDocs, por exemplo, e ou DTS, é um retrocesso tanto para usuários da biblioteca quanto para contribuidores. Abrindo aqui a lista de contribuidores, a gente vê que o Marco de fato contribuiu, mas nesse ano aqui com 10 commits, né? Comparado com o DHH, que fez 95 commits, e o DHH é o terceiro maior contribuidor do projeto. Isso foi uma coisa que, quando eu abri isso aqui, eu até fiquei tipo assim... Eu tava pronto para criticar ele pelo fato dele ter sido a pessoa que fez o merge do pull request. E provavelmente ele é a pessoa, junto com o Kevin, que aprovou isso. Mas eu pensei, antes de olhar isso aqui, eu pensei, provavelmente ele nunca contribuiu, tá ligado? Mas não, o cara contribuiu desde o início e bastante nos últimos anos. Hidrate-se. A gente tem que dar esse mérito então pra ele, né? Não é alguém aleatório Consegui simplesmente aqui. por ser influente. Ele contribuía pro projeto.
Se era renomeando variáveis, eu não sei. Pra mim, como que aconteceu, tá? O Alberto aqui colocou o pull request, ele viu que um contribuinte mandou a real, e aí ele, depois disso, já pediu o review das duas pessoas que ele sabia que ia aprovar. Tu sempre pede review de quem tu sabe que vai aprovar, tá ligado? Então ele pediu pra quem? Pro DHH e pro Kevin, né? É interessante que quem criou o pull request, o Albert, ele tá em 11º na lista de contribuintes, né? E por que eu tô abrindo isso? Porque open source é uma coisa muito louca, né? A gente acha que open source tem a ver com democracia ou com mérito, mas na verdade não é bem assim, tá ligado? Tem muito a ver com influência. Então, se tu for ver aqui, basicamente, alguém que está em 11º na lista de contribuintes recebeu a aprovação do terceiro maior contribuinte e do sexto, mesmo outros contribuintes, ou a maioria das pessoas tendo votado contra, eles mergearam esse pull request, né? Então, teve 773 dislikes nesse pull request. Então é meio interessante, né? A gente ainda não chegou num formato... Qual que é o melhor formato para open source, né? Principalmente uma biblioteca que é usada por várias outras bibliotecas e sistemas. Aí o Rick pergunta, tu considerou TSDoc para manter os tipos sem precisar compilar a base do código com TSC? Esse aqui eu acho que é importante a gente ler, tá? O Cian Doyle. Porque ele é o segundo maior contribuinte e ele simplesmente contribuiu muito mais aqui, né? 136 commits. E a gente já vai chegar nos influenciadores. Mas enfim, com essa mudança perderíamos a maioria dos benefícios que obtemos com o sistema de delegação Delegates, que alimenta a maior parte da nossa arquitetura interna. Definir uma interface que mapeie retornos de chamada que aceitem argumentos só funciona realmente com algum tipo de imposição de tipo. Sem ele, as interfaces e os delegates tendem a se separar. Isso é muito comum, né? Quando tu começa a tipar, tu começa a ver outros design patterns aparecendo, né? Delegates, decorators, factories, porque as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido em usar design patterns. Se tu não tem tipagem, sendo ela forte, fraca, enfim, tu tem zero tipagem, qual que é a moral de tu ter uma interface e um delegate? Mesmo sem introduzir nossos próprios tipos, impor os tipos fornecidos pelo navegador tem sido extremamente valioso. Pessoalmente, me oponho veementemente à remoção total dos tipos. Quais são as principais fontes de atrito que motivam essa mudança? Sim, pelo que eu tô percebendo, eu não assisti aqui esse vídeo, tô assistindo com vocês a primeira vista aqui. Realmente parece que foi uma decisão meia que não foi uma decisão unânime, né? Pelo que a gente aqui tá vendo aqui, os comentários, enfim. Mas eu esperava que tivesse alguma base técnica, né, para essa remoção. Até ao momento, não estou vendo nenhuma base técnica, né, nenhum motivo técnico para que tenha havido essa remoção do TypeScript. É óbvio que o TypeScript tem sua relevância, né? É óbvio que trabalhar com tipos, né, com uma linguagem tipada traz uma certa segurança para o próprio sistema, né? Por exemplo, mas também por outro lado, adiciona essa camada que eu falei anteriormente de complexidade e às vezes perde a graça, né, de se programar em JavaScript, por exemplo, né? Trazendo aqui pro meu campo, né? Quando você traz muita complexidade para algo, eu particularmente como desenvolvedor, eu acho muito ruim. Por quê? Porque eu gosto de coisas práticas, coisas simples, coisas que eu olho e faço código e ele roda e ele funcione, tá? Então assim, ó, é uma opinião pessoal minha, beleza? É óbvio que existe os seus benefícios e existe os seus malefícios também, né? Os bônus e os ônus aqui, né? Porém, e aí muitos se perguntam a mim, Alisson, por que no seu curso, que é o curso Full Stack, onde eu dou aula, ainda não tem um módulo de TypeScript? Porque eu ainda não vi ainda a necessidade de ter. Porém, eu já estou observando
que talvez eu venha a adicionar um modo extra, né, de forma alternativa, porque para o mercado eu vejo muitas startups, muitas empresas que têm como pré-requisito você ter essa lógica com o TypeScript, né? Porém, mas é algo que na prática eu não concordo muito, certo? Então ele Vamos deixou uma pergunta assistir aqui o e vídeo. eu diria que, Talvez tipo assim, cara, tu tenha não alguma opinião endereçar essa técnica aqui pergunta depois, né? do teu segundo maior Deixa eu contribuinte do aumentar aqui projeto, uma rateada a muito velocidade. grande, tá ligado? Então vamos ver o que o Date8 falou. Reconheço plenamente que o TypeScript oferece algumas vantagens e algumas pessoas, mas ao meu ver os benefícios são evidentes nesse pull request. O código não apenas tem uma leitura muito melhor, mas também está livre de disputa de tipo e da ginástica necessária para agradar o compilador TypeScript. Por isso que muitos usam N, né? As pessoas que não são tão flexíveis na ginástica. Escrevendo todo o nosso código do lado do cliente na 37 signals aqui, agora em JavaScript puro e o mesmo com qualquer biblioteca interna, isso vai alinhar isso. Então basicamente ele está falando aqui, né? We write our client-side code at 37 signals now in pure JavaScript. Então hoje na 37 signals ele escreve tudo com JavaScript puro e o mesmo com qualquer biblioteca aqui interna. Só que basicamente então o que ele está dizendo aqui é que muito obrigado pelas contribuições, mas foda-se, tá ligado? A Turbo tem que alinhar com a minha empresa 37 signals. Eu acho que isso é uma coisa que ficou um pouco ignorada. Todo mundo tá falando de JavaScript, TypeScript, mas eu não vi ninguém falando do intuito desse projeto open source aqui. E quem de fato é o dono. Objetivo, o open source né? já pra mim já fracassou há muito tempo. Já falei sobre isso, né? O open source hoje em dia é marketing de empresa. Todo amor e agradecimento aos colaboradores que preferem o TypeScript. Esse é um daqueles debates em que os argumentos provavelmente não mudarão a posição fundamental de ninguém. Por isso, não tentarei fazer isso. É, exato. E aí ele fez o merge, então, do commit há 2 dias atrás. E aí tem muita zoeira, né? Teve muita zoeira nesse pull request aqui, pra te falar a verdade. Então, o Date8 tipo assim, não adianta discutir, por exemplo. Existe um produto, existe uma finalidade que para eles, pelo que eu percebi aqui por esse vídeo aqui, para eles faz mais sentido retirar do que manter, né? Então assim, com certeza, eu digo isso sem nem pestanejar. Com certeza, quando você tira aí uma camada extra em um software, o nível de complexidade melhora. Aliás, o nível de complexidade ele tende a cair, né? Ele tende a ficar mais como é que eu posso dizer, mais aprendível para quem vai chegar e contribuir com esse software, né? Por exemplo, se você realmente for comparar um código, vou dar aqui um exemplo bem simples. Se você for aqui criar um botão com JavaScript, é de um jeito. Se você for criar com React, é de outro jeito. E se você for criar com TypeScript, é de outro jeito. Então, eu percebo que tem muita complexidade. É isso que eu não gosto no TypeScript, né? E tira, assim, a beleza da linguagem, que a JavaScript é uma linguagem funcional, né? Uma linguagem que ela foi feita para ser rápida, para ser... então, assim, quando você começa a trabalhar com TypeScript, lembra muito Java. E isso é uma tentativa da Microsoft. Se você conhece a história que houve por trás disso aí, sempre a Microsoft quis, né, deter de alguma forma o JavaScript, né? Criou lá o JavaScript, depois criou outras ferramentas, então sempre teve esse embate com a linguagem. Isso porque existe uma guerra entre a Netscape, depois Mozilla, com o Web, enfim. Então existe isso por trás, né? Talvez seja isso que os caras aqui viram, né? Lá no final. Fala, né? O fato é que eu gosto bastante de JavaScript. Eu diria que é a minha segunda linguagem favorita depois do Ruby. E sim, é um segundo distante, mas é um segundo, né? No entanto, esse não é um apelo para converter ninguém de alguma forma. Então, ok, ele não quer que converter tudo de TypeScript para JavaScript. Essa parte é importante, só porque o Turbo 8 está abandonando o TypeScript não significa que você não pode escrever o seu código de cliente nele ou usar qualquer biblioteca que o empregue. Podemos misturar e combinar, o que é maravilhoso. Tem certeza? Porque lá no teu comentário no GitHub, uma das coisas que tu falou é justamente que tu quer tirar o TypeScript do Turbo para alinhar com o que tu faz no 37 Signals, né? Então, se toda a comunidade daquela biblioteca está dizendo para ti, não, eu quero TypeScript,
e tu acha que tudo bem o teu código ser usado com uma biblioteca que empregue TypeScript, por que então tu tá sendo tão enfático e apressado para fazer essa mudança, né? E aí ele fala, so farewell, né? Então, adeus TypeScript. Que você traga muito rigor e satisfação para a sua tribo enquanto permite que o resto de nós aproveite o JavaScript no espírito glorioso que foi originalmente projetado, livre de tipagem forte. E aí ontem ele postou esse outro artigo aqui, né? Hooliganism. É o vandalismo, né? Então, o hooliganismo de código aberto e o colapso do TypeScript. E aqui é onde ele começa a criticar um pouco alguns influenciadores, porque se vocês forem lá no projeto do TypeScript, vocês vão ver que depois desse pull request para remover o TypeScript, eles receberam pull request para adicionar TypeScript. E um dos pull requests que mais bombou, obviamente, foi desse influenciador, do Tel 3G, onde ele basicamente coloca o TypeScript de volta e ele comenta aqui de uma forma muito humorada sobre JavaScript. E, enfim, recebeu mais de centenas de comentários, né? E aqui ele fala uma coisa que eu consigo entender, né? Ele falou que o peso do debate ele foi conduzido por pessoas que não tinham absolutamente nenhum interesse nos detalhes do Turbo. As pessoas que compareceram à cruzada por uma narrativa que lhes conta apenas os incompetentes ou os malévolos negariam a glória divina de seu superconjunto. Por que ele falou dessa forma, meu? Mas ele fala aqui, né, que essa onda, digamos assim, por exemplo, do Teal, o Teal não é contribuinte do projeto, tá ligado? Mas ele criou um pull request para adicionar o TypeScript de volta. Aí, assim, tem um tweet do Teal aqui falando, eu estou grato por DateH, engenheiros incompetentes adoram defender suas decisões terríveis, ótima maneira de identificar pessoas que você deve ignorar. E eu acho que é isso que o DateH fala aqui quando ele fala que foi bem forte, digamos assim, foi meio hooligan. Teal também falou que isso não é sobre TypeScript, né? Então o que ele fala aqui? Se fosse apenas sobre TypeScript, a crítica seria justa, né? Isso é sobre alguém que teve um terço dos seus funcionários pedindo demissão durante um all hands devido ao seu comportamento. Tá, então, ok, cara, beleza. É o justiceiro, tá sendo meio justiceiro, né? Quase encerrou o Rails Conf porque ele foi convidado a co-keynote em vez de ser o único keynote. Tudo válido até aqui, tá ligado? Eu concordo com ele. Regularmente bloga tomadas terríveis. Não me fale sobre a saída de nuvem novamente, por favor. Então, saiba quem você está defendendo. O histórico do DateH é terrível fora do próprio Rails. Cara, eu acho que são críticas diretas ao DateH aqui, que são críticas válidas. É meio estranho, entendeu? Tudo é meio estranho. Por exemplo, é estranho o DateH mudar ou dar o aval, né, pra mudar. Provavelmente foi uma pressão dele, porque quem escreveu o pull request marcou ele, né, pra fazer o merge. Mas mudar o turbo pra alinhar com 37 Signals, em 3 horas fazer um merge disso, ignorando contribuidores maiores do que ele mesmo, ignorando o debate, não foi feito uma issue antes pra debater isso, pra depois remover, se foi no privado. Então isso por si só já é muito estranho, né, aquele open source de mentira, onde tu tem poucas pessoas que não são as maiores contribuintes tomando decisões, por motivos que não estão só dentro daquele repositório, né, motivos que são externos, interesses comerciais talvez, ou de imagem, e ao mesmo tempo tu tem assim, eu sou contra aquela pessoa, aquele contribuinte, eu sou contra aquela pessoa. Então eu vou mandar a minha galera lá zoar essa mudança técnica que essa pessoa tá fazendo em vez de debater o TypeScript, né? Então, as duas coisas me parecem estranhas. É meio que, tipo assim, não houve um debate técnico, né? Foi uma decisão bem, me parece, bem pessoal, né? Ele queria porque queria mudar e mudou, enfim. Tem que ter paciência, né? Assim, atacar o cara também, atacar o cara de maneira pessoal por causa disso, enfim, expor o cara, isso não é muito a minha praia, mas, assim, o meu parecer é esse, né? Tipo, talvez pra ele fez mais sentido tirar o TypeScript, mas eu também concordo que essa decisão de mudar sem ter antes uma discussão prévia técnica por isso, creio que também prejudica muito o open source como um todo, né? Até o projeto como um todo, né? Porque o Ruby hoje é mega famoso, então assim, tem certas decisões que vão mais atrapalhar do que ajudar, certo? Enfim, mas eu quero saber a tua opinião. Qual é a tua opinião sobre essa discussão? Você é a favor ou contra do uso do TypeScript? Você usa na empresa que você trabalha ou você está estudando? Comente aqui quais os benefícios do TypeScript. Vamos manter aqui essa discussão viva aqui nos comentários. Eu realmente pretendo trazer alguns vídeos sobre TypeScript. É uma ferramenta, então como ferramenta a gente tem que também saber que existe e saber lidar com ela. Existe bônus e existe ônus, como tudo na vida, e aí cabe uma decisão muito sua e da empresa na qual você quer ser contratado. Eu não vejo nenhum problema em você aprender TypeScript, já que caro isso, mas eu particularmente não gosto de usar.
né? Nos meus projetos pessoais, eu não gosto de usar nada, só gosto de usar o JS puro, né? Praticamente. Mas é óbvio que para uma empresa, se eu for para uma empresa, e a empresa pedir, é óbvio que eu vou aprender. Não vou ser bobo, não vou ser mente fechada, beleza? Então, a gente fica por aqui. Até mais. Valeu!